Boa noite. Boa noite. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, senhoras e senhores. Nesta noite, a Câmara Municipal de Criciúma realiza sessão especial em homenagem aos 90 anos de emancipação político-administrativa de nossa cidade. Fundada por imigrantes italianos em 1880, a colônia de Criciúma, pertencente ao município de Araranguá, teve seu desenvolvimento acelerado a partir da década de 1910, com a exploração do carvão mineral. Com um desenvolvimento econômico diferenciado para a época, as lideranças locais se sentem fortalecidas para ir em busca da sua emancipação. É neste contexto que o governo do Estado assina a Lei 1516, em 4 de novembro de 1925, pela qual a colônia de Criciúma é desmembrada do município de Araranguá e conquista, então, a sua emancipação político-administrativa. Para darmos início ao evento em homenagem à emancipação político-administrativa de Criciúma, temos a honra de convidar para ocupar lugar à mesa o presidente do Legislativo, vereador Ricardo Fabres. O presidente do Poder Legislativo de Criciúma passa a receber os demais pares para esta sessão. Convidamos, então, para tomar seus assentos, pela ordem, vereador Antônio Manuel, o Toninho da Embralite. Vereadora Camila Nascimento. Vereador Dailton Feuser. Vereador Daniel Freitas. Vereador Edson Aurélio. Vereador Ézio Geves Manuel, Pastor Geves. Vereador Giovanni Zappellini. Vereador João Batista Belloli, o Tita Belloli. Vereador José Carlos Melo, Doutor Melo. Vereador José Paulo Ferrarese. Vereador Júlio César Colombo. Vereador Moacir da Jori. Vereador Salésio Lima. Vereadora Tati Teixeira. Vereador Vanderlei Zilli, a quem convidamos, então, o vereador para ocupar lugar à mesa de destaque, o vereador Vanderlei Zilli, ele que foi o autor desta homenagem, inclusive que foi aprovada por unanimidade pelos 17 vereadores. Dando sequência, então, a esta sessão, nós temos a honra de convidar para ocupar lugar à mesa o prefeito Márcio Búrigo. Também gostaríamos de convidar a secretária de Estado da Justiça e Cidadania, a deputada Ada De Luca. E temos a honra de convidar também o ex-prefeito Rui Wilson, que administrou Criciúma na década de 1960 e reside, então, até os dias atuais na cidade de Criciúma.
Composta a mesa, nós gostaríamos que todos ficassem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. A mesa pode ficar à vontade, por favor. Neste momento, o presidente da Câmara de Criciúma, vereador Ricardo Fabres, fará a abertura oficial dos trabalhos. Boa noite a todos, boa noite a todas. Já antecipadamente gostaria de agradecer a presença de todos vocês e declaro aberta essa sessão especial em homenagem aos 90 anos de emancipação político-administrativa do município de Criciúma. Estão conosco neste evento e gostaríamos de registrar a presença das seguintes autoridades: Verceli Coral, vice-prefeito de Criciúma; Enio Steiner, secretário da Coordenação do Governo; Décio Góes, prefeito do município de Balneário Rincão; Evandro Gava, prefeito do município de Nova Veneza; Zuleide Hermann, vice-presidente da Associação dos Colunistas Sociais do Brasil;
o comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Fraga, o coronel Sérgio Lamelas, comandante do 28º GAC, Maria da Alfarra Naspolini, ex-vice-prefeita do município de Criciúma, o Edson do Nascimento, o presidente da UABC, o Sérgio Giongo, que neste ato representa o deputado estadual Rodrigo Minotto, o Altevir Amboni, que é vereador de Nova Veneza, também nos dá a honra da presença, o Adair Jordão, vereador do município de Araranguá, o Celomar Jesus da Silva, que é orientador social também do município de Araranguá, o Ricardo Canto Bittencourt, que é presidente da Sermoful, o Jair Arsênigo Anastácio, que é subsecretário de Cultura, que representa, então, neste ato, o prefeito do município de Araranguá, a Rindalta de Oliveira, que é presidente da Judecre, e gostaríamos de registrar, enaltecer a presença aqui dos ex-prefeitos, os familiares dos ex-prefeitos, nesta noite, que é essa noite especial, então, para o município de Criciúma, 90 anos de emancipação político-administrativa. Bem, a pequena colônia, ela crescia ao seu tempo em 1909. Era o 6º distrito do município de Araranguá. Naquela comarca, era representada por Marcos Rovares, que exercia o cargo de conselheiro, o vereador dos dias atuais. Natural da Itália, onde nasceu em 10 de maio de 1873, Marcos Rovares veio para o Brasil aos 19 anos, com os pais e 2 irmãs, radicando-se na região sul-catarinense. Dedicou-se às atividades empresariais, sendo um dos mais destacados industriais e comerciantes da região. O evento de instalação oficial do município ocorreu em 1º de janeiro de 1926 e Criciúma dava início à sua própria história político-administrativa. Marcos Rovares, pela sua liderança empresarial e política, pertencendo ao Partido Republicano, foi o nome mais credenciado para ser o primeiro prefeito, na época denominado Intendente da nascente cidade de Criciúma. Nós vamos acompanhar agora um vídeo que conta um pouco, então, da história da cidade de Criciúma e que foi produzido pela TV Cidadã do Legislativo. Como o nosso espaço aqui é pequeno, eu gostaria de pedir para que as autoridades aqui ficassem à vontade para podermos acompanhar, então, este vídeo. Pode chegar aqui do ladinho, isso. Era outra época, outro tempo, década de 20. Criciúma estava em pleno desenvolvimento, o progresso estava avançando e a política local se estruturando. Criciúma pertencia a Araranguá, empresários da região, na grande maioria italianos que por aqui estabeleceram residência, desbravaram matas e deram os primeiros passos na política local. Criciúma começa a despontar, né, economicamente. Ela é ocupada aí a partir de 1880 com a presença de imigrantes italianos, né? Já havia populações por aqui, mas um crescimento com a chegada dos imigrantes italianos a partir de 1880 e logo em seguida, em 1892, se constitui como distrito. A Câmara era Conselho Municipal, não era Câmara de Vereadores. Câmara de Vereadores só na década de 40. Tá? Então, nesse primeiro momento é Conselho Municipal. Então, primeiro conselheiro municipal, ou seja, o que seria hoje o vereador. O primeiro vereador eleito por Criciúma para representar Criciúma lá em Araranguá, na Câmara de Vereadores de Araranguá, no Conselho Municipal de lá, né, foi o Marcos Rovares. Marcos Rovares ganhava cada vez mais destaque no cenário político. Fez amizades com importantes líderes e iniciou um movimento para a emancipação do município. E nós tínhamos na Assembleia Legislativa um defensor dessa nossa pretensão, nossos antepassados, que era o deputado Cássio Moreira, lagunense, mas que morava em Tubarão. E na época transitava na Assembleia Legislativa, o antigo Congresso Catarinense, que chamava-se Assembleia Legislativa, 2 projetos de lei, um criando o município de Criciúma e outro criando a comarca de Uruçanga. O
processo de emancipação de Criciúma envolve também o jogo político de âmbito estadual, né? E aí esse movimento vai ser encampado por Criciúma, né, por esses grupos de Criciúma. O projeto é encaminhado pelo deputado Acácio Moreira, na época, para a Assembleia. Ele era compadre do Marcos Ovares, então tem uma relação de proximidade, né, entre eles. E para, né, ter um apoio forte nesse processo de emancipação, para que os deputados não se colocassem contra, né, esse processo, eles colocaram junto o pedido também de Uruçanga para se tornar comarca. Nesse momento da história, só existe um partido político aqui em Criciúma, que é o Partido Republicano. Então, ele é eleito e os candidatos que ele lança na época como conselheiros, que seriam vereadores, são eleitos. E no dia que é instalado o município, Marcos Ovares e os conselheiros municipais tomam posse. Bom, no decorrer dos anos, é lógico que a criação do município de Criciúma foi importante, tendo em vista já a descoberta do carvão em Santa Catarina, aqui em Criciúma, melhor dizendo, né? Em terras do senhor Caetano Sônego. Então, com a descoberta do carvão, foi criada a CBCA por o engenheiro Paulo Fronté, em 1917. Isso foi o êmbolo do início da indústria extrativa do carvão, que gradativamente foi se avolumando. O Henrique Lage comprou a CBCA. Em 1922, ele fundou a Companhia Nacional de Mineração do Barro Branco. Ele formou uma cadeia produtiva em torno do carvão. Ele tinha as minas aqui, as minas de Lauro Miller, arrendou a ferrovia, arrendou o porto de Bituba e tinha uma companhia de navegação. Então, foi um visionário. Então, a partir justamente dessa atividade industrial de Henrique Lage, que foi um grande industrial da época, né? Então, o carvão foi justamente essa peça fundamental para a emancipação de Criciúma e o desenvolvimento de Criciúma. Com resultado positivo, no dia 1º de janeiro de 1926, no mesmo dia da instalação da cidade de Criciúma, assim chamada na época, tomaram posse os vereadores e prefeito. A solenidade aconteceu no Clube 6 de Janeiro, na Praça Nereu Ramos. Os primeiros vereadores foram Fábio Silva, Gabriel Arnes, Henrique Dalsasso, Olivério Nuremberg e Pedro Benedetti, este sendo eleito o primeiro presidente do Legislativo Municipal. TV Cidadã. Mais transparência para Criciúma. Mais informação para você. Nós lembramos então que nós estamos ao vivo pelo site da Câmara de Vereadores
E essa sessão ela também será reprisada amanhã, às 19 horas, no canal da TV Cidadã, o canal 16 da NET TV a cabo, e também haverá uma matéria especial no canal 19. Agradecer também aqui a imprensa presente nesta noite. Nós vamos ouvir agora, neste momento, então, o vereador Vanderlei Zilli, ele que foi o autor, então, desta homenagem. Inicialmente, gostaria de cumprimentar meu colega vereador, presidente da Câmara, Ricardo Fabres, cumprimentar o prefeito municipal, Márcio Búrigo, cumprimentar Ruils, presidente da CISESC, ex-prefeito de Criciúma, cumprimentar a secretária de Justiça e Cidadania, deputada licenciada Ada De Luca. Em nome do ex-prefeito Algemiro Manique Barreto, quero saudar a todos os ex-prefeitos aqui presentes, ex-vereadores, autoridades, público presente. Quero ressaltar nessa tribuna o importante acontecimento na região sul de Santa Catarina. Trata-se das comemorações alusivas aos 90 anos do município de Criciúma, atualmente Criciúma, que no dia de hoje, dia 4 de novembro, festejamos mais um aniversário de emancipação política e administrativa. Tenho orgulho de ser vereador, fazer parte dessa história. Por 5 mandatos consecutivos, são 20 anos dentro dos 90 anos de história. Desde os primeiros representantes que eram chamados de conselheiros de nossa cidade, e em nome dos familiares de Fábio Silva, Gabriel Arnes, Henrique Dalsasso, Olivério Nuremberg, Pedro Benedetti, Amaro Cardoso, João De Luca e João Zanetti, e dos atuais colegas vereadores, o vereador Antônio Manuel, Camila do Nascimento, Daniel Freitas, Edson Aurélio, Pastor Jeves, Dailton Feuser, Itamar da Silva, Dr. Melo, Paulo Ferrarese, Júlio Colombo, Moacir da Jori, Ricardo Fabres, Salésio Lima, Giovanni Zappellini, Tatiane Teixeira e Tita Belloli. Quero saudar e agradecer a todos os ex-vereadores que também fazem parte dessa história. Em nome da família do primeiro superintendente, Marcos Rovares, e do atual mandatário do nosso município, senhor Márcio Búrigo, agradecer a todos os ex-prefeitos de nossa cidade. Dizer que é uma satisfação a homenagem e a lembrança de hoje que a Câmara de Vereadores faz à nossa cidade. A história da comunidade de Criciúma é marcada pela constante busca do desenvolvimento econômico, social e cultural. Muitas lutas foram travadas para que a nossa cidade fosse constituída. O objetivo central dos ilustres criciumenses sempre foi o desenvolvimento e o bem-estar da nossa população. Aqui é o melhor lugar para se investir e se viver. O município recebeu esta denominação, Criciúma, como é de conhecimento de todos, por existir uma espécie de capim denominado Capim Criciúma, conforme conta a história. Essa denominação persistiu, ganhando a simpatia popular. Foi marcada a persistência da comunidade na história do município pela sua independência política e administrativa. Foi a Lei 1516, de 4 de novembro de 1925, e sancionada pelo então governador Pereira e Oliveira, que fomos presenteados com a nossa independência político-administrativa. Queremos destacar também 2 ilustres personagens importantes na emancipação: Major Acácio Moreira, tubaronense, e Victor Conder, secretário estadual da Fazenda. Criciúma é a fábrica de grandes nomes no cenário social, político e empresarial do nosso estado. Na área econômica, por volta de 1917, iniciou-se com a exploração do carvão, a Companhia Brasileira Carbonífera de Araranguá, a CBCA. Depois, a indústria cerâmica passa a desenvolver-se no município, assumindo também papel de fundamental importância
no contexto econômico da região, elevando Criciúma a um dos grandes polos produtores mundiais, sendo a cerâmica criciumense reconhecida pela sua qualidade. Outras principais atividades econômicas, além da exploração do carvão e a cerâmica, são a indústria de plásticos descartáveis, indústria química, metal-mecânica, confecção, o comércio, prestação de serviços, agricultura, a pecuária, a importância da construção civil, nossas construtoras, nossas transportadoras e as maiores redes de supermercados de Santa Catarina. Não podemos deixar de destacar a importância do Criciúma Esporte Clube no cenário nacional e internacional, levando o nome do nosso município, sendo campeão da Copa do Brasil em 1991 e disputando a Copa Libertadores da América. Poderíamos continuar falando de muito da nossa cidade, pois aqui é o berço de muitas histórias. Histórias essas contadas pelos nossos mais brilhantes escritores, Mário Belloli, Arquimedes Naspolini Filho, Fernando Carneiro, Joyce Quadros, Janete Triquez, João Henrique Zanelato e tantos outros que contam e encantam com os nossos livros e textos literários. Mas quero aqui finalizar, senhoras e senhores, fazendo um singelo pedido, que todos, eu digo todos, possamos deixar nossas possíveis diferenças, sejam elas políticas, empresariais ou pessoais, de lado, e que nos unamos num único objetivo, fazer com que Criciúma cresça ainda mais, desenvolva ainda mais e possa ter índice de desenvolvimento cada vez melhores. Deixemos as cores partidárias e divisões de lado, pois essas passam, mas a nossa cidade permanece eterna. Nós, políticos, empresários, representantes sociais, comunidade, nenhum de nós é maior que Criciúma e sua história. Vamos comemorar essa importante data histórica da nossa cidade. Vamos aproveitar também para refletirmos e pensarmos que cada um de nós pode fazer para ter uma cidade cada vez melhor para as nossas famílias. Mais uma vez, quero agradecer meus colegas vereadores que aprovaram por unanimidade o pedido para a realização desta sessão especial em homenagem aos 90 anos de emancipação político-administrativa de Criciúma. Senhor presidente, agradeço a oportunidade. Uma boa noite a todos. Parabéns, Criciúma. Parabéns ao povo criciumense. Ainda em tempo, gostaríamos de registrar a presença do Luiz Fernando Zancan, que é presidente da ABCM, diretor do CIESESC SATIC, e também registrar a presença do suplente de vereador, o Júlio Kaminski, e a Roseli De Luca. Nós vamos ouvir agora, então, as palavras do ex-prefeito de Criciúma, Dr. Rui Wilce. Senhor presidente, inicialmente quero externar a minha satisfação em cumprimentar todos os ex-prefeitos de Criciúma, colega que somos, deixar aqui registrado o muito que eles fizeram para o Criciúma, saudá-los da maneira mais efusiva possível, estendendo essa saudação aos seus familiares. Dando sequência, senhor presidente, nossos cumprimentos a todos os membros da mesa, na pessoa de Vossa Excelência, destacando o presidente Márcio Búrigo, vereador Vanderlei Milioli, deputada Ada De Luca, neta do ex-prefeito Ados Caldas Faraco, vereadores de Criciúma, prefeitos de outros municípios, autoridades presentes, e nossa saudação também ao deputado Vanderlei Zilli, pela iniciativa
de realizar esta sessão solene em homenagem aos 90 anos da emancipação de Criciúma. Senhor presidente, estamos convictos de que outros melhor usaria a palavra nesse instante tão significativo, muitos poderiam fazê-lo com muito mais propriedade. Meus senhores e minhas senhoras, já vai distante o 4 de novembro de 1925, quando uma pleiade de criciumenses levantaram a bandeira da emancipação de Criciúma. Nada mais justo do que homenagearmos a todos eles, as pessoas do nosso primeiro prefeito municipal, Marcos Novares, de nossos primeiros conselheiros, hoje vereadores, senhor Fábio Silva, Gabriel Armas, Henrique Dalsasso, Oliveira Nirenberg e Pedro Benedetti, cuja memória reverenciamos. Senhor presidente, é bom lembrarmos que todos os municípios do sul do estado têm sua origem no tradicional município de Laguna, emancipado em 1º de janeiro de 1720, de onde se emancipou o município de Araranguá em 1880, do qual fazia parte o distrito de Criciúma, criado em 1892. A emancipação de Criciúma, com base territorial do então distrito, não foi pacífica. Levantou a voz contra o poderoso chefe político de Araranguá, Coronel João Fernandes, político prestigioso que havia sido por 2 vezes deputado no Congresso de Representantes do Estado, hoje Assembleia Legislativa. O Coronel Fernandes se opunha quanto aos limites do nosso município. Se pôs a favor da nossa emancipação o ilustre advogado, deputado Acácio Moreira, um lagunense residente no município do Arão. Acácio Moreira, valendo-se de um projeto de lei que tramitava na mesma época no Congresso de Representantes, criando a comarca de Uruçanga, conseguiu habilmente juntá-los e aprová-los, sendo ambos sancionados pelo governador em exercício Antônio Pereira de Oliveira. O coronel João Fernandes continuou a opor-se à nossa emancipação, passando a concordar com a mesma depois da alteração de seus limites, sendo o município instalado em 1º de janeiro de 1926. Dispositivo legal promulgado pelo presidente do Congresso de Representantes do Estado, Dr. Antônio Vicente Bulcão Viana. Senhor presidente, estava emancipado e instalado o município de Criciúma. Abro aqui um parênteses para deixar registrado que por muito pouco não comemoramos juntos os 90 anos. Meus senhores e minhas senhoras, registramos alguns fatos históricos, de certa forma coincidentes. Em 1880, emancipava-se Araranguá, e ao mesmo ano
Em 6 de janeiro de 1980, iniciou-se a colonização da região do município de Criciúma, pertencente à época a Araranguá. Em 1892, eclodiu no Rio Grande do Sul a Revolução Federalista, chefiada por Gaspar Silveira Martins, que levantou-se contra o governo do Rio Grande do Sul, chefiado por Júlio de Castilhos, que tinha fortes ligações com o presidente da República, Marechal Floriano Peixoto. Pregavam os federalistas uma república parlamentarista. A Revolução Federalista, onde se confrontavam os maragatos de Silveira Martins e os pica-paus de Júlio de Castilhos, foi a mais bárbara e sangrante revolução da América Latina, onde a degola era o meio mais usual para liquidar com os inimigos. Os revolucionários tomaram Santa Catarina e o Paraná, perdendo razão de ser por não conseguirem conquistar o estado de São Paulo. A tomada de Santa Catarina se deu pela coluna chefiada pelo temível Gumercindo Saraiva, que marchou em direção a Lages, e pela coluna que se deslocou pelo sul do nosso estado, tomando Laguna e Florianópolis, chefiada pelo general Luiz Salgado. Com a passagem da coluna pelo sul do estado, através do distrito de Criciúma, fez com que temeroso Caetano Sônego se refugiasse nos fundos do seu terreno, vindo a descobrir o carvão, o nosso carvão, em 1893. Foi com a exploração do carvão, a partir de 1917, com a criação da CBCA, Companhia Brasileira Carbonífera de Aranguá, pelo engenheiro Paulo Frontin, que se passou a explorar como indústria extrativa o nosso carvão. Estava mudado o perfil da nossa economia, até então baseada na agricultura e pecuária de subsistência. Paulo Frontin, engenheiro do Rio de Janeiro, acabou por vender a CBCA para o ilustre industrial Henrique Lage. Henrique Lage foi um visionário. Criou em 1922 a Companhia Nacional de Mineração de Carvão de Barro Branco e Lauro Miller. Arrendou a estrada de ferro Dona Teresa de Cristina. O porto de Imbituba possuía uma frota de navegação, a Companhia Nacional de Navegação Costeira. Henrique Lage formou uma verdadeira cadeia de valores baseada no nosso carvão. Produzia, transportava e consumia essa nossa riqueza mineral, abastecendo inclusive a estrada de ferro central do Brasil e Leopoldina, no Rio de Janeiro. Em que pese o passivo ambiental deixado pela mineração no nosso carvão, por conta em boa parte em explorá-lo a qualquer preço pela determinação do governo federal, que necessitava de energia nas épocas difíceis. Essa nossa indústria extrativa contribuiu e continua contribuindo pelo progresso de Criciúma e da região sul do estado. Por oportuno, queremos registrar que daqui a 30 anos, em 2045, se a população de Criciúma crescer 1,5% ao ano, teremos 318.240 habitantes. É preciso, pois, planejar o futuro envolvendo todas as atividades
passando pela infraestrutura e educação, para que sejamos cada vez mais uma cidade que orgulhe a tantos e quantos por ela deram importante parcela do seu trabalho. Agradeço a honrosa oportunidade e confraternizo-me com todos os cristiumenses, fazendo votos de que nosso progresso seja constante e leve a prosperidade social e econômica a todos os seus habitantes. Muito obrigado. Nós ouviremos agora a secretária de Estado da Justiça e Cidadania, deputada Ada De Luca. Boa noite a todos. Ainda bem que deu de eu fazer umas anotaçõezinhas aqui, porque eu vou falar o que o meu coração manda. Eu não sabia que eu ia fazer uso da palavra para mim fazer um discurso oficial, né, doutor Rui? Como o senhor tão bem fez e tão bem descreveu a nossa terra. Quero iniciar cumprimentando a todas as autoridades aqui presentes, ao presidente da Câmara, o Ricardo Fabres, ao nosso prefeito Márcio Búrigo, ao vereador Zile, proponente desta sessão solene. Assim sendo, eu estendo o meu cumprimento a todos os vereadores e muito obrigada pela unanimidade desta homenagem aos homens que tanto fizeram pela nossa terra. Quero cumprimentar também todos os ex-prefeitos e os ex-prefeitos que tanto contribuíram para o desenvolvimento da nossa terra e que continuam ainda, de uma maneira ou de outra, contribuindo. Quero cumprimentar, e não poderia deixar de cumprimentar, isso é uma questão de foro íntimo, todos os mineiros, aqueles que extraíam o ouro negro do chão da terra, que muitos deram a sua vida, né, perderam a sua vida na extração desta riqueza que fez com que nós, criciumenses, chegássemos num patamar que dali em diante a Criciúma só foi para frente, né? Com a abertura depois das cerâmicas, enfim, de todas as nossas indústrias aqui. Mas rendo a minha homenagem mesmo aos nossos mineiros que tanto trabalharam pela nossa terra. Emancipação de Criciúma, 90 anos. Doutor Rui e todos vocês, saibam que me emociona estar aqui hoje. Principalmente quando vi ali 3 fotos do meu avô, que foi prefeito daqui 3 vezes, eu acho que foi que mais teve mandato. Não é verdade, doutor Rui? Estou mentindo? Não, né? Verdade. Tá? Então, ele ocupou 3 vezes 4, 12 anos prefeito de Criciúma. Então, isso para mim sempre foi motivo de grande orgulho. Não é? Tive meu pai, que foi vereador por Criciúma, foi deputado estadual, foi secretário de Estado do governo Celso Ramos, no qual também sempre tive o maior orgulho do pai que eu tive. Grande amigo do Dr. Rui e de muitos que aqui estão. Né? E queria dizer para vocês assim que a emoção me toma conta. Porque a gente que é criciumense, que é bairrista, que é carvoeira, que viu Criciúma crescer, eu não sou tão antiga, mas vi Criciúma crescer, entende? A gente quer sempre ver Criciúma melhor, quer sempre ver Criciúma sendo enaltecida, tem sempre orgulho de qualquer grande acontecimento ou evento que esteja em Criciúma, que aconteça aqui em Criciúma, mesmo que tu não esteja de corpo presente, mas tu abrir um jornal, tu olhar uma notícia boa sobre a tua terra, gente, não tem nada melhor. Talvez quem esteja aqui todo dia, de segunda a segunda, não sinta isso. Né? Mas eu moro em Florianópolis, até pela profissão que ocupo. Agora, a gente que está fora e que abre o jornal e olha aquela notícia boa, dá um prazer, uma sensação gostosa, né? Como dá uma tristeza. As brigas, as confusões, às vezes algumas alterações de algumas pessoas e que também dão manchete em jornal e que nos deixa triste.
né? Então, Criciúma, eu não sei exteriorizar mais do que eu estou falando. Eu só peço que nós, criciumense, olhemos para frente, larguemos as vaidades pessoais e façamos com Criciúma, todos os dias, cresça mais, desenvolva mais, que nós todos unidos, venhamos a ter uma Criciúma maior, uma Criciúma mais desenvolvida. Ela é desenvolvida? É, mas o nosso potencial é muito grande. E ela pode muito mais. E, às vezes, por vaidades, a gente perde algumas coisas. E isso não pode acontecer com Criciúma. Então, queria deixar aqui o meu grande abraço a todos os vereadores. Né? A satisfação de eu estar aqui hoje, ela é mais afetiva do que política, né? Ela é mais de agradecimento, né? Do que por eu ser deputada, por eu ser secretária de Estado, entende? E deixar meus parabéns, Zili, por tu seres o proponente dessa sessão. Eu acho que os homens que fizeram Criciúma, como o doutor Rui aqui presente, o senhor Manique, o Antonelli, meu Deus, salvaram, me ajuda. O nosso... Isso é emoção, juro por Deus. Tá? Sim, porque são todos amigos, né? Não é possível tu esquecer o nome dos amigos. Mas isso é emoção mesmo, que já fizeram muito. E aqueles que já se foram, também que fizeram muito. Né? Então, nós devemos muito a vocês. Muito mesmo, nós criciumenses. Né? Porque todos eles, de uma maneira ou de outra, errando aqui, acertando ali, que é uma coisa natural, entende? Mas Criciúma desenvolveu na mão de vocês e na mão dos que já se foram. Tá? Então, eu quero deixar aqui um forte abraço em todos vocês. Muito obrigado. Obrigada, Zuleide, que estás aqui agora que eu estou te vendo. Tá? Um beijo para ti. E deixar um beijo no coração de todos, aquele abraço apertado que só um carvoeiro sabe dar no outro carvoeiro. Um beijo no coração. Ouviremos neste momento o prefeito Márcio Búrigo. Boa noite a todos. Quero fazer uma saudação ao presidente do Poder Legislativo de Criciúma, vereador Ricardo Fabres, ao vereador Vanderlei Zilli, proponente desta sessão em homenagem aos 90 anos da fundação do município de Criciúma. Em seu nome, Vanderlei Zilli, eu cumprimento todos os demais vereadores já citados pelo protocolo, a deputada e secretária da Justiça e Cidadania, Ada De Luca, ao prefeito de Nova Veneza, prefeito Evandro Gava, que nos visita nessa noite, ao vice-prefeito Verseli Coral e à ex-vice-prefeita Maria da Alfarra Naspolini, ao ex-prefeito Algermino Marico Barreto, Décio Góes, Rui Ilse, Anderlei Antonelli, Clésio Salvaro, ao coronel comandante Lamelas, do 28º GAC, ao coronel Evandro Fraga, comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar, ao padre Marcos, a todas as pessoas que já foram citadas pelo protocolo, aqueles que visitam, vereadores, ex-vereadores, suplentes, enfim, todas as pessoas que estão presentes e que nos assistem aqui pela TV Câmara de Criciúma. O que dizer depois de um discurso tão eloquente, tão contundente, quanto feito pelo ex-prefeito Rui Ilse, traduzindo exatamente a importância dessa data e o significado da história da cidade de Criciúma no desenvolvimento do estado de Santa Catarina e até mesmo do nosso Brasil varonil. Daqui saíram milhões e milhões de toneladas de carvão que serviram em muitos altos fornos, em muitas indústrias, em muitos barcos,
vapores para o desenvolvimento econômico do nosso Brasil. Daqui, muita gente ganhou o mundo em função desta cidade construída com o trabalho de tantas pessoas, de tantas autoridades, de tantos vereadores, de tantos empresários, de tanta gente que aqui veio morar ou que para cá se estabeleceu com o seu negócio, com o seu empreendimento, com sua família, e promoveram juntos o desenvolvimento desta cidade, que é um orgulho, sim, é um orgulho de cada criciumense, é um orgulho de cada sul-catarinense, é um orgulho de cada catarinense, pela sua força, pela sua pujança, pelo seu desenvolvimento. Criciúma hoje é a 5ª maior cidade de Santa Catarina em população e é a 8ª economia do estado de Santa Catarina. É a 46ª melhor cidade do país para que os empresários possam fazer os seus investimentos, índice esse considerado pela revista Isto É, numa publicação no mês passado para todo o Brasil. Criciúma é hoje a melhor saúde pública do estado de Santa Catarina e a 2ª melhor saúde pública do Brasil. Criciúma tem hoje a 12ª melhor educação do país. E Criciúma tem essa gente. Criciúma tem, neste momento, mais de R$1 bilhão sendo investido na iniciativa privada, que vai, evidentemente, catapultar mais ainda a importância dessa cidade no cenário econômico de Santa Catarina, do Brasil e do mundo. Porque Criciúma ainda passa, ao largo desta crise forte instalada no país, por conta de que a nossa matriz econômica ela não é apenas de dependência regional, municipal, estadual ou nacional. Muitos dos nossos produtos atravessam as fronteiras estaduais e nacionais, onde a economia não tem sido impactada com tudo aquilo que nós estamos percebendo no nosso país nos dias de hoje. Peço permissão a todos os ex-prefeitos, ex-vice-prefeitos, vereadores, todas as pessoas que ajudaram a construir a história dessa cidade que todos nós nos orgulhamos. Peço permissão para fazer o agradecimento a todos os 7 povos, as 7 etnias que ajudaram a construir esta cidade que hoje celebra os seus 90 anos de emancipação política e administrativa do município de Araranguá. Me resta apenas fazer exatamente o dever republicano do agradecimento a todos aqueles que fizeram a sua parte e que ainda farão para o desenvolvimento e para o futuro desta nossa cidade. Lançamos agora, a questão de 30, 40 dias atrás, o Plano Criciúma 2050, exatamente, doutor Rui, na esteira de que nós devemos ter a preocupação com esta velocidade de crescimento que a nossa cidade apresenta, para que as pessoas que estão nos ouvindo saibam, Criciúma, o ano passado, cresceu 12,7%, enquanto o estado cresceu apenas 11,8%, e o estado de Santa Catarina foi o estado que mais cresceu na federação. Criciúma é realmente uma referência, é uma cidade que funciona como um imã, um polo de atração aqui no sul de Santa Catarina. E não é por outra razão que empresários como o senhor Jaime Almeida vêm aqui investir 250 milhões de reais na construção de um mega shopping. Não é por outra razão que empresários que vêm do Nordeste colocarem aqui indústrias cerâmicas, porque a marca do desenvolvimento tecnológico e da nossa cerâmica é reconhecida nacional e mundialmente pela qualidade daquilo que é aqui produzido e pela capacidade empreendedora e da qualidade dos produtos que a nossa gente é capaz de fornecer ao Brasil e ao mundo. Por isso, eu volto a repetir, peço permissão a todos para agradecer a cada um, a cada uma, a cada político, a cada pessoa que construiu e as pessoas que ainda vão continuar construindo o nome dessa grande cidade chamada Criciúma. Parabéns a todos, muito obrigado.
Ouviremos neste momento o presidente do Legislativo de Criciúma, vereador Ricardo Fabres. Boa noite a todos novamente. Eu gostaria de cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, em especial o vereador Vanderlei Zilli, que foi o autor, o proponente dessa sessão solene, em homenagem a Criciúma, e também a todos os ex-prefeitos. Homenagear e parabenizar todos os prefeitos e ex-prefeitos. Vou chamar de ex-prefeitos, né? Não tem ex, uma vez prefeito, sempre prefeito. Márcio Búrigo, Rui Wilson, secretária Ada, pelo Vô, Décio Góes, Clésio Salvaro, Antonelli e Maria da Alfarra, que é vice também. E não, o senhor Jamiro vai ser diferente, porque eu vou quebrar o protocolo, pedir aqui autorização para o cerimonial, e é por isso que eu estou usando aqui a palavra aqui, para passar a palavra para que o senhor Zelmiro encerre os pronunciamentos como ex-prefeito e também como presidente da Câmara de Vereadores que ele foi. E que no dia 11, semana que vem, ele será homenageado com uma moção de aplauso lá na SIC. Então eu passo, né, o meu pronunciamento, eu passo para o senhor Algemiro, né, que tem toda uma história aqui em Criciúma, foi um dos prefeitos mais visionários, juntamente com o prefeito Rui Wilson. Ele tem toda uma história e foi presidente da Câmara de Vereadores, por isso eu faço questão que ele encerre aqui os pronunciamentos. Fique à vontade, senhor Jamiro. Meu caro vereador Zilli, eu inicio cumprimentando, porque foi você que me convidou, e por essa razão eu estou aqui. Mas não poderia deixar de cumprimentar o presidente da Câmara, o vereador Ricardo, o nosso querido prefeito, Márcio Búrigo, o excelentíssimo senhor prefeito municipal da década de 60, 70, doutor Rui Wilson, a nobre deputada Ada de Luca, filha e neta de um grande amigo. Esteja certo que o seu avô foi um dos maiores amigos que eu tive e principalmente o meu pai teve. Mas cumprimento a todos quantos aqui se encontram, vereadores, autoridades, e eu não vou me estender, porque o pronunciamento que foi feito aqui por todos, principalmente pelo Dr. Rui Wilson, diz bem claro o que foi a colonização da nossa região, não só de Criciúma, mas do sul do estado de Santa Catarina, os políticos que realmente deram tudo de si numa época em que não havia estrada, muito menos automóvel, nem bicicleta, de formas que eu fico muito feliz em ter ouvido o que eu vi aqui. Grande parte do que foi dito eu conhecia, nem tudo, e acredito que assim também aconteceu com os senhores. Mas eu me permitiria sair um pouco fora da linha de homenagem e de referências que foram feitas até então, para nos lembrarmos daqueles primeiros colonizadores que saíram da velha Itália em navios, muitas vezes morrendo nos seus porões, e que desembarcaram na velha laguna, de lá pegaram o trem até Pedras Grandes, e de Pedras Grandes vieram rolando pedras de Tafona para poder fazerem a sua polenta, coisa que todos aqui quase conhecem a Itália e sabem que na Itália não se come polenta. Mas eles aprenderam a comer polenta aqui porque era a única maneira de poder se alimentar. Então, aquela gente, aqueles filhos do velho mundo que deixaram os seus familiares e para cá vieram, não só os italianos, como posteriormente os alemães, os poloneses,
países africanos, é que eu quero prestar esta homenagem, distorcendo um pouco de tudo que foi dito, pedindo permissão para isso, mas me referindo àqueles que realmente capinaram o nosso chão numa época que nem enxada existia. De maneiras que eu felicito a todos quantos aqui vieram. Quero, de uma maneira toda especial, ao nosso futuro prefeito Zilli. Não quero morrer sem te ver prefeito, rapaz. E, de forma que fico muito feliz em terem me dado essa oportunidade. Olha, não estou fazendo proselitismo em cima de candidato, não. Pela honestidade dele, pelo trabalho dele, como Criciúma seria feliz se pudesse ter em todos os prefeitos, tanto do passado, como do presente, como do futuro, esse arrojo, essa dedicação, esse trabalho que você tem. A todas as autoridades, os meus cumprimentos, o meu boa noite, e a todos quantos aqui compareceram, o nosso muito obrigado, e fico muito feliz, meu caro Zilli, pela oportunidade que me foi dada de estar aqui. Não esperava falar, até porque quem tinha que falar foi vocês. Muito obrigado, uma boa noite. Bem, o Legislativo gostaria de homenagear, então, os ex-prefeitos e ex-familiares, seus familiares, aliás, que nos dão a honra de suas presenças aqui nesta noite. Para fazer a entrega, então, da honraria, eu convido o vereador proponente Vanderlei Zilli e o presidente da Câmara, o vereador Ricardo Fabres, para se posicionar até aqui à frente, para fazer a entrega, então, da honraria. Eu gostaria de chamar a equipe de apoio aqui, para nos auxiliar aqui na hora da entrega. Eu gostaria que vocês chegassem até aqui à frente. E nós gostaríamos de chamar, então, a Zuleide Hermann, que está aqui, então, representando o primeiro prefeito de Criciúma, o Marcos Rovares. Por favor, Zuleide. Nós temos a honra de chamar também, está aqui conosco, o Fúvio Naspolini, ele representando, então, o ex-prefeito Cincinato Naspolini. Eu gostaria, então, que o Vanderlei Zilli, o vereador Vanderlei Zilli, o presidente Ricardo Fabres e o vereador Antônio Manuel também fizessem a entrega da honraria, vereador. Temos a honra também de receber o João Henrique Bortoluzzi, ele representando, então, o ex-prefeito Alfredo Bortoluzzi. Gostaríamos também de chamar aqui os vereadores Camila Nascimento, Dailton Feuser e o vereador Pastor Jeves também para entregar a honraria.
Gostaríamos de chamar então agora a deputada Ada De Luca, representando então o ex-prefeito Ado Caldas Faraco. Gostaríamos de chamar também o vereador Giovanni Zappellini, Tita Belloli e o Dr. Melo também para entregar a honraria. Nós temos a honra, então, de convidar o ex-prefeito Rui Wilce para receber, então, a honraria, doutor Rui. Gostaria de chamar, então, o vereador Paulo Ferrarese, o Júlio Colombo e o Moacir da Jori, por gentileza. Chamamos neste momento o ex-prefeito Algemírio Manique Barreto. Gostaríamos de chamar também os vereadores Salésio Lima, Tati Teixeira e Antônio Manuel, Toninho da Embralite. Temos a honra, então, de receber o ex-prefeito Décio Góes. Gostaria de convidar, então, a vereadora Camila Nascimento, Dailton Feuser e o pastor Geves. Agora é o trio aqui, ó. Doutor Melo, por gentileza. Entregue a honraria. Chamamos, então, o ex-prefeito Anderley Antonelli. Por gentileza, vereador Giovanni Zappellini, Tita Belloli e Paulo Ferrarese. Presidente também Ricardo Fabres. Temos a honra de convidar, então, o ex-prefeito Clésio Salvaro. Convidamos também os vereadores Vanderlei Zilli, Ricardo Fabres, Júlio Colombo, Moacir da Jori e Salésio Lima.
Temos a honra de receber agora o prefeito Márcio Búrigo. Ele que também recebe a honraria das mãos do vereador Vanderlei Zilli, presidente Ricardo Fabres, vereador Salésio Lima e vereadora Tati Teixeira. O vereador Antônio Manuel também gostaria que fizesse a honraria. Nós gostaríamos que o prefeito permanecesse onde está, porque o Legislativo também vai fazer uma entrega de uma placa, então, ao município pelos 90 anos de emancipação político-administrativa. Gostaria, então, que o vereador Vanderlei Zilli e o presidente Ricardo Fabres fizessem a entrega, então, desta placa ao município. Nós agradecemos, então, a presença de todos vocês e nós vamos passar novamente a palavra, então, ao presidente da Câmara, o vereador Ricardo Fabres, para fazer o encerramento oficial desta sessão. Nós lembramos que, após o encerramento, nós temos aqui ao lado um bolo comemorativo à data e um café colonial que foi oferecido pelo Sindicato da Indústria da Extração do Carvão do Estado de Santa Catarina, o CIESESC. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Muito obrigado por essa noite, Zilli. Parabéns pela homenagem. A todos os vereadores aqui presentes, né, que votaram por unanimidade nessa homenagem a todos os ex-prefeitos, prefeitos, lideranças, representantes. Estão pedindo para mim anunciar que o Paulo Ferrares, vereador, está de aniversário hoje. Nós vamos ter... Nós vamos ter um café colonial e já fica como festa do Paulo Ferrares. É isso, Paulo? Muito obrigado a todos. Declaro encerrada essa sessão especial em homenagem aos 90 anos de emancipação político-administrativa do município de Criciúma. Hoje és uma hora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, outrora tu fostes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. Muito bem, estamos ao vivo aqui na REC. Agora há pouco, então, encerrou a sessão especial pelos 90 anos de emancipação político-administrativo da cidade de Criciúma. E eu vou conversar com o vereador Vanderlei Zilli, ele que é o autor dessa proposição. Vereador, boa noite. Boa noite a todos presentes. Uma satisfação estar aqui hoje, né, na sessão especial da Câmara de Vereadores para homenagear e agradecer todas aquelas pessoas que foram muito importantes, né, para o município de Criciúma, comemorando 90 anos de história de emancipação político-administrativa da cidade, onde nossos ex-prefeitos aqui fizeram muito, passaram muito trabalho, mas com certeza, com vontade, que estiveram vindo para Criciúma, fizeram com que essa cidade hoje é um polo econômico a nível nacional. E aqui, né, resgatar aqui a presença do nosso ex-prefeito, o senhor Gemir Manique Barreto, o senhor Wilson, né, estava aqui o doutor Antonelli, Décio Góes,
Salvaro, Márcio Burgo, e aí outros representados pelas suas famílias, né? Como o Cecinato Naspolini, o João Bortoluzzi, enfim, todas as pessoas que realmente vieram contribuíram para a cidade de Criciúma. Por isso, então, estou muito feliz, emocionado, porque realmente não podia deixar passar em branco essa história, essa data tão importante e histórica para Criciúma. Então, agradecer e cumprimentar a todos os criciumenses, desejar que realmente essa data possa realmente servir do marco inicial para que possamos ter ainda mais desenvolvimento, que a cidade cresça cada vez mais e possamos ter aqui uma cidade cada vez mais feliz e bom de viver. Por isso, então, mais uma vez agradeço a presença de todos e uma boa noite a todos. Certo, muito obrigada pela participação, vereador. Obrigado a todos e estamos na Câmara de Vereadores aí ao vivo para que as pessoas realmente tenham informação do trabalho que é desenvolvido pelo Poder Legislativo de Criciúma. Obrigada. Aqui também conosco, já chegando por aqui, o prefeito Márcio Burgo, ele também que esteve aqui presente, participou da mesa diretora. Prefeito, boa noite. O que dizer a respeito dessa data? Olha, eu acho que essa data ela tem que ser muito comemorada por todos aqueles que aqui moram e para cá vieram empreender e ajudar a construir a história dessa cidade tão importante que é a cidade de Criciúma. E esses 90 anos de emancipação política do município de Araranguá devem ser celebrados, bem lembrados, por conta de que é o momento de a gente agradecer aqueles que se dedicaram, aqueles que trabalharam, aqueles que ajudaram a construir uma história tão linda, que é a história da cidade de Criciúma, que hoje é a 5ª maior cidade do estado de Santa Catarina em população, é a 8ª maior economia do estado de Santa Catarina, é uma cidade que foi considerada pela revista Isto É como a 46ª melhor cidade para investimento no Brasil, é uma cidade que tem a melhor saúde pública de Santa Catarina e a 2ª melhor saúde pública do Brasil, é uma cidade que tem a 12ª melhor educação do país, e agora, neste momento, Criciúma vive um investimento de mais de R$1 bilhão pela iniciativa privada, além de 40, 50 milhões de reais que são investidos na malha viária da cidade, em vários setores da administração pública, pelo governo do município. Por isso, Criciúma é uma cidade de referência no sul de Santa Catarina, para o norte do Rio Grande do Sul, e é realmente uma cidade que orgulha não só os criciumenses, mas a todos os sul-catarinenses e os catarinenses. O senhor também foi homenageado, né, no final da sessão, contente? Eu fico feliz, né, porque, na verdade, eu estou tendo a oportunidade de estar à frente da administração pública de Criciúma, me dedico com muita vontade, com muito trabalho, com muita responsabilidade, a cada segundo, a cada minuto do meu dia, acordo muito cedo e vou dormir muito tarde, sempre tentando proporcionar melhores tempos para a nossa cidade, para a nossa gente e, fundamentalmente, para que a autoestima do criciumense esteja em alta. Esta é exatamente a nossa missão. E vamos agora, né, com esse Plano Criciúma 2050, lançado pela administração pública do município, tentar dar um norte, ouvindo as pessoas, ouvindo a comunidade, fazendo as audiências públicas nos diversos bairros da cidade de Criciúma, para responder uma pergunta muito simples. Que cidade nós queremos deixar para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos? Essa é a pergunta que nós queremos responder e deixar exatamente uma cidade com um planejamento urbanístico, com mobilidade urbana muito bem pensada, muito bem trabalhada, com todas as questões relacionadas ao desenvolvimento de uma cidade, para que os próximos prefeitos não virem apenas apagadores de incêndio, virem prefeitos de planejamento, prefeitos que estão em busca dos recursos para aplicarem na cidade aquilo que o Plano Criciúma 2050 deixará como que um norte para que as administrações cumpram aquilo que a própria sociedade escolheu para os destinos da cidade de Criciúma. Obrigada pela participação, prefeito. Boa noite a todos, muito obrigado. Vou conversar também com a Maria Dalfarra, ela que também esteve aqui na sessão, também foi uma das homenageadas, pode chegar aqui pertinho, seja bem-vinda. O que significou essa homenagem para você? Olha, eu achei maravilhosa a iniciativa, é a primeira vez que se celebra com tanta ênfase, né, o aniversário da emancipação de Criciúma, ou seja, o aniversário dele ter se tornado município. Fico muito feliz, cumprimento primeiramente a Câmara Municipal de Criciúma por essa iniciativa e quero cumprimentar os familiares dos prefeitos já antigos, que já partiram para outra vida, pelo tanto que eles contribuíram para a construção, para a história desta cidade,
E quero dar os parabéns para a população de Criciúma. Somos um município bom para se viver, somos um município onde existe muito trabalho, muita dedicação, muita gente contribuindo, e nós temos que, neste momento, considerar todas as situações. Aqueles que são os empreendedores, aqueles que trabalham no trabalho duro do dia a dia, sejam os mineiros, sejam os agricultores, sejam os operários de todas as outras indústrias, todos precisamos cumprimentar, porque todos têm um mérito, uma parcela do mérito de se ter construído uma cidade tão grande, tão bonita, tão laboriosa e com tantos valores na vida. Obrigada a todos e parabéns para todos. Obrigada. Aqui também do meu lado, está chegando já por aqui a Zuleide Herman, ela que também foi uma homenageada aqui durante a sessão. Contente pela homenagem, Zuleide? Achei, assim, surpreendente para mim, viu? Porque sou bisneta de Marco Rovares, nada melhor eu me sentir orgulhosa nesse momento, né? Porque ele teve a coragem de ser o primeiro prefeito e está aí, né, galgando histórias, né, na cidade de Criciúma, e todos os prefeitos que passaram também, meus parabéns. Parabéns ao Ozili, que teve essa ideia maravilhosa, né? E quero aqui um carinho especial a todos os meus familiares, né? Os bisnetos, os netos e os filhos de Marco Rovares, nosso querido ex-prefeito, né? Em memória. Tenho certeza que ele fez um belo trabalho pela nossa cidade. Ok, obrigada pela sua participação aqui na TV Cidadã. Obrigada também, viu? Outras informações do Legislativo você acompanha no site www.câmaracriciúma.sc.gov.br. Boa noite.